Glória a Deus. Bendito seja o santíssimo nome do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um dos irmãos da missão das primícias. Esse que vos fala é irmão Francisco de Limoeiro, na missão das primícias em Pernambuco. E nesse momento precisamos olhar um pouquinho para a palavra de Deus. Precisamos olhar para sabermos como agir, para sabermos também como não devemos agir. Precisamos olhar para a palavra de Deus no livro de Oséias. Oséias no capítulo 5, pois o livro de Oséias está dentro da tua Bíblia para te orientar sobre o que você deve fazer e também o que você não deve fazer. Essas duas coisas, o que deve e o que não deve, vai te ajudar na manutenção da tua salvação em Cristo Jesus. Essas duas coisas, o que deve e o que não deve, vai te ajudar a escapar das coisas ruins que podem acontecer ainda em vida, momento em que você está na carne e no osso. Deus, ele existe de verdade e Deus, ele tem um comportamento. Um dos comportamentos de Deus é que ele nos ama e, por ter te amado, permitiu que Jesus Cristo se desse na cruz do Calvário com toda a dor que ele passou para que você tivesse o direito de hoje, no dia de hoje, estar vivo, estar viva e com esperança de continuar vivendo eternamente, salva em Cristo Jesus. Esse é um dos comportamentos de Deus, o amor com o qual Ele te amou. Mas nós vamos ver no texto bíblico que Deus também tem um outro tipo de comportamento. Os dois não se anulam, os dois se complementam. E os dois comportamentos de Deus existem para ajudar você a permanecer salva em Cristo Jesus. Vamos ler então Oséias 5, versículo 14, que diz assim: Porque para Efraim eu serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Eu vou ler essa mesma passagem, só que agora usando a nossa linguagem do dia a dia, para que você compreenda com mais facilidade o que Deus, nosso Pai, o Senhor, está dizendo nessa passagem bíblica. Isso porque quem está falando aqui é Deus. Veja que o texto está transcrevendo a narrativa, a fala de Deus. Então, todas essas palavras que eu li há pouco foram ditas por Deus, pelo Senhor. E olha o que Deus diz. Para Efraim, eu, Deus, eu sou como um leão. Para Efraim. Já para Judá, eu sou como um leãozinho. Eu mesmo despedaçarei Efraim. Olha o que Deus está dizendo. Depois de despedaçar Efraim, eu vou embora. Eu vou arrebatar, arrancar Efraim. E não haverá ninguém que livre Efraim das minhas mãos. Veja o que Deus está dizendo.
Eu irei, depois voltarei para o meu lugar, até que em Efraim reconheçam-se culpados e busquem a minha face. Depois que eles estiverem, Efraim, angustiados, com certeza eles me buscarão de madrugada. É isso que Deus está dizendo. Durante a leitura, eu falei sempre a palavra Efraim. E aí você pode estar se perguntando, poxa, graças a Deus eu escapei, porque no texto está escrito Efraim e também Judá. E graças ao Senhor Jesus, que sacrificou-se na cruz do Calvário, eu pertenço à tribo de Judá e não à tribo de Efraim. Glória a Deus, eu escapei da história. Glória a Deus. Escapou não, irmão. Escapou não. Eu disse que esse texto bíblico fala o que podemos, o que devemos fazer, o que não podemos e o que não devemos fazer. Eu disse isso. Eu disse que esse texto mostra um comportamento de Deus. E você está vendo que esse comportamento aqui é um comportamento um tanto de agressividade. Você está vendo isso? A agressividade não tem nada a ver com amor, são coisas diferentes, não são? E nosso Deus, ele é amor. Sim, ele é amor. E você costuma dizer no seu linguajar diário de crente que Deus também é justiça, não é? Você fala essa palavra justiça sem saber o real significado dela. Mas por ouvir as outras pessoas dizerem, você vai ali absorvendo e vai falando no meio dos crentes. Deus, ele age com amor, mas dependendo da situação, com o próprio crente, ele pesa a mão dele. E ao pesar a mão, a ação de Deus parece ser no crente uma ação de violência. Eu vou dar só um exemplo bem clássico. Você sendo pai ou sendo mãe de uma criança, tendo repreendido esta criança com muita veemência várias e várias vezes para que a criança não faça determinada coisa, você vai chegar num ponto, caso a criança repita a desobediência, você vai chegar num ponto em que você perde a paciência e aí você age contra a criança de uma forma mais brusca, de uma forma mais veemente, não é assim? Nossos pais, nossos avós, lá na antiguidade, quando chegavam nesse ponto, até batiam na gente com chinelo, não batiam na gente com vara de marmeleiro. Era uma forma de nos impedir de seguir no erro. Era uma forma de nos impedir de seguirmos pecando, desobedecendo. Porque pecar é cometer erros. Irmãos em Cristo, veja que o comportamento de Deus é amor, como você conhece, mas se o teu comportamento no dia a dia, se o teu comportamento na vida não condisser com o comportamento de Deus, se não estiver adequado ao comportamento que Deus deseja, então chega um momento em que Deus ele perde a paciência com você. É a chamada ira de Deus. Ele perde a paciência, chega num ponto que ele diz, chega, agora eu vou dar uma palmadinha no meu filho, eu vou dar uma palmadinha na minha filha crente, para que possa se adequar, a fim de não perder a coroa de salvação, a fim de não perder a coroa de glória, a fim de não vir a sofrer coisas piores ainda em vida, em carne e osso. É assim que Deus faz. É dessa forma que Deus age. No texto bíblico que estamos lendo, Deus fala de duas tribos, Efraim e Judá. Contra Efraim, Deus diz que vai se manifestar, vai se apresentar como leão. Já contra Judá, vai se apresentar como leãozinho. Leão é maior, é grande, leãozinho é menor, é pequeno.
Então, contra Efraim, Deus vai agir com mais rigor, não é assim? Deus vai agir com mais veemência. Deus ele vai agir com mais quebradura. Efraim com certeza vai sofrer mais, não vai? Já Judá, que não escapa, vai sofrer menos, mas vai sofrer. Já Judá, que é atacado pelo leãozinho, vai sofrer menos dor, mas vai sofrer dor. Deus vai agir contra Judá com menos rigor, menos veemência, mas vai agir com rigor e vai agir com veemência. Então, mesmo você sendo tribo de Judá, em Cristo Jesus, você não escapa. A única maneira de você escapar está no versículo 15. Veja o porquê que Deus diz que vai agir com veemência, vai agir com rigor, vai dar uma palmada de pai no filho, uma palmada de pai na filha. Veja o porquê que Deus vai agir assim contra Efraim e contra Judá. Olha só. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam-se culpados. Preste bem atenção nessa pequena passagem. Essa pequena passagem declara que existe uma culpa. O motivo de Deus estar se comportando contra Efraim, contra Judá, de uma forma nociva, de uma forma prejudicial, o motivo de Deus estar se comportando assim não é outro a não ser culpas que ambos têm. E culpa só existe se eles tiverem cometido pecado, erro. Então eles cometeram pecado, eles cometeram erros, e esses erros, esses pecados, eles ficam guardando debaixo do tapete. Eles ficam guardando até mesmo dentro do próprio coração, vindo a praticá-los novamente. Veja que Deus no versículo 15 diz que é necessário reconhecer o próprio erro. Se reconhecer culpado, nada mais é do que reconhecer o próprio erro, o próprio pecado. O próprio pecado. E além de reconhecer o próprio pecado, Deus está dizendo também que é necessário buscar a face de Deus. Traduzindo, é necessário viver na presença de Deus. Traduzindo de novo, é necessário se comportar no dia a dia do jeito que Deus quer que você se comporte. Do jeito que Jesus ensina nos evangelhos. Do jeito que Jesus também ensina do Gênesis até o livro de Malaquias. Porque o Antigo Testamento, e nós estamos lendo ele em Oséias, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Os evangelhos do Novo Testamento, as cartas paulinas, também são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia inteira. E nós, que somos crentes, cristãos, evangélicos, nós precisamos permanecer na face de Deus, diante da face de Deus, buscando a face de Deus, nos comportando do jeito que Deus deseja. Aqui, o próprio Deus, há milênios atrás, não foi ontem, há milênios atrás, diz que o povo Efraim, o povo Judá, eu vou traduzir na nossa linguagem, o crente Efraim, aquele que peca mais, o crente Judá, aquele que peca menos, mas continua pecando. Os dois precisam reconhecer a própria culpa, o próprio erro, o próprio pecado. Além disso, os dois precisam buscar a face de Deus. Precisam se comportar na vida do jeito que Deus deseja.
Os dois, além disso, precisam de madrugada buscar a Deus. Buscar a Deus de madrugada. Está escrito a palavra madrugada. A madrugada, irmão, começa à meia-noite e vai até antes do nascer do sol. Se você busca a Deus meia-noite, é madrugada. Se você busca 3 horas da manhã, também é madrugada. Se você busca às 4 da manhã, também é madrugada. A partir da meia-noite já começa a madrugada. Não há necessidade de você buscar a Deus sempre no mesmo horário, porque você não é uma máquina. Mas você precisa buscar a Deus na madrugada. Às vezes, a pessoa está muito cansada do trabalho do dia, não pode buscar à meia-noite, mas pode buscar às 4 da manhã, quando se levanta para poder ir ao trabalho no dia seguinte. Isso é buscar de madrugada. Às vezes, a pessoa tem condição de levantar às 3 da manhã ou 2. Isso é buscar de madrugada. 3 comportamentos que o crente, comportamentos ensinados por Deus, que o crente deve ter. Primeiro, reconhecer o próprio pecado. Segundo, se comportar de conformidade com o que Deus deseja. E o terceiro, buscar a Deus de madrugada. Então, o que é que nós não podemos fazer? O que é que nós não podemos fazer? E que está no texto. E eu comecei o áudio dizendo a respeito. Nós não podemos deixar de reconhecer o nosso erro. A gente não reconhece para o ser humano, a gente reconhece para Deus. A gente confessa o nosso pecado, não é para o fulano de tal, o cicrano que tem cargo na igreja, o beltrano que faz parte da eclésia da igreja. Não. Nós confessamos o nosso pecado para Deus, para Jesus. Nós confessamos para Ele. E aí pedimos perdão a Ele. E aí passamos a não mais praticar o nosso pecado. É assim que se deve agir em qualquer igreja. Porque é assim que a palavra nos ensina. Então, nenhum ser humano pode perdoar o teu pecado. Mas Jesus pode, porque Jesus é Deus. O Espírito Santo de Deus pode, porque o Espírito Santo de Deus também é Deus. Os três são pessoas separadas e, ao mesmo tempo, uma única pessoa. Uma segunda coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é o comportamento errado, aquele comportamento que Deus considera que é nocivo. E eu vou dar só um exemplo. Se você bebia, Deus não gosta disso. Então você tem que parar de beber. Se você fumava, Deus não gosta disso. Você tem que parar de fumar. Se você vestia roupas inadequadas para uma mulher crente, segundo a doutrina da sua igreja, então você não deve mais usar aquelas roupas. Porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Esses 3 exemplos que eu estou dando, para sair dos 3, para poder se comportar do jeito que Deus quer, requer um certo trabalho da pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele existe na terra para te ajudar a vencer esse trabalho, para te ajudar a vencer, no caso dos exemplos que eu dei, a bebida, o cigarro e a vestimenta inadequada. São só 3 exemplos didáticos que eu estou dando. Existem muitas outras questões. Uma outra situação que Deus não quer que façamos de jeito nenhum é nos esquecermos dele de madrugada. Ele não quer que a gente faça isso de jeito nenhum. Nós não podemos nos esquecer de Deus de madrugada. E por que não podemos esquecer Deus de madrugada? Porque tem uma consequência. E no finalzinho do versículo 15 está escrito essa consequência. Angustiados. É isso mesmo.
O seu Deus é amor, é carinho, o seu Deus é amor gigantesco, amor imensurável. Mas Ele pode permitir que você seja angustiado. Ele pode permitir. E quando é que Ele permite que você seja angustiado? Quando você se esquece dele de madrugada. Não adianta você falar que, mas eu trabalho o dia inteiro, meus filhos me dão muito trabalho, a minha família me dá muito trabalho, eu estou muito cansado ou cansada dos afazeres do dia a dia. E à noite eu mal consigo dormir. A palavra de Deus é clara. É preciso se lembrar do Senhor de madrugada. Os que se esquecem do Senhor de madrugada, na vida encontram angústias. E eu tenho certeza absoluta que angústia não é algo que você deseja para ti. Não é. Então você necessita observar essas 3 situações. Reconhecimento do próprio pecado. Se comportar de acordo com o Senhor deseja. E buscar ao Senhor de madrugada. Para você escapar das angústias. Para você escapar do despedaçar que Deus pode fazer na sua vida. Para você escapar da ausência de Deus na sua vida. Isso mesmo, ausência. Porque o despedaçar e a ausência estão no meio do versículo 14. Quando Deus diz assim, ir-me-ei embora, Ele está dizendo, eu vou embora. Eu vou chegar, vou despedaçar e depois eu vou embora. É o silêncio de Deus, só que é um silêncio que o próprio Deus não pode apagar. Eu vou embora. Sua vida antes, sem Jesus, era aquela vida que você se lembra. Aquela vida na qual você não quer mais viver. E Jesus está dizendo, Jesus é a palavra. Jesus está dizendo que ele pode ir embora. Mas quem é que faz ele ir embora? Seus atos, suas ações. Para que ele não se vá, essas 3 coisas que eu citei há pouco de comportamento, você deve praticar. Reconheça seu próprio erro. Busque a face do Senhor através do seu comportamento. Não é só dentro da igreja, não. Dar glória a Deus e aleluia é muito bom, mas só isso não significa buscar a face de Deus. Orar a Deus é muito bom, mas só fazer oração não é significativo de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é comportamento no teu dia a dia, dentro de casa, dentro do banheiro, dentro do seu quarto, na sua empresa, lá no seu trabalho. Não é só dentro da igreja, não. É comportamento. Buscar ao Senhor de madrugada. As 3 coisas estão aí explícitas para você, que é de Judá, e para os outros que são Efraim. E lembrando que dentro da mesma igreja existe o crente Efraim, existe o crente Judá. E existe o crente Efraim e existe o crente você. Hoje você é Judá, mas dependendo do seu comportamento, você pode, sem saber, sem perceber, se tornar um Efraim. Então, abra o seu olho, irmão. Cuidado com o que você está fazendo na vida, irmão. Cuidado com o seu celular. Cuidado com a amizade. Cuidado com os colegas de trabalho. Comportamento é algo que Deus requer de você, porque a salvação é individual. Comportamento é algo que Deus requer de você, porque você tem a sua coroa de glória. Você tem sua salvação e sua coroa de glória. E ao teu derredor existem os inimigos, leões, bramando como leões.
Não são leões latindo como cachorro, não. São leões bramando como leões. E para que você esteja a salvo, ou seja, para que você não seja angustiado, pratique essas 3 coisas que exaustivamente eu estou lhe dizendo. Versículo 15. Reconheça o seu erro para Deus e largue de errar, deixe de errar. Se comporte do jeito que Deus quer, buscando a face do Senhor. Se lembre de Deus de madrugada, se levantando para orar a Deus. Faça isso. Faça dessa forma, porque só você é quem vai ganhar. Pois o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também sabe dar palmada nos desobedientes. Que Deus nos abençoe.